Tenho a missão aqui de trazer para o debate algumas questões envolvendo a Lei de Inovação Tecnológica. Antes disso, eu vou dar um exemplo prático de qual é efetivamente o porquê dessa legislação e onde que ela impacta na nossa vida, né? Estava chegando, estacionei o carro aqui na rua Riachuelo, chovendo, estava sem guarda-chuva, e parei numa lojinha para comprar um. Aí a moça me falou, olha, eu tenho esse de 15, eu tenho esse de 25, tá bom. Ah, esse de 25, esse de 15, a qualidade não é tão boa. Tudo bem, eu tenho lá em casa, acho que todos nós, né? Temos 3, 4 guarda-chuvas, mas quando chove a gente não traz nenhum. Normalmente é assim. E aí eu falei para ela, não tem problema. Eu vou nesse de 15 mesmo, né? Aí ela foi, vamos fazer um teste aqui para saber se está funcionando? Aí nisso eu já recebi um WhatsApp do Vitor Hugo, cadê você, meu? Né? Porque o tempo já estava passando. E aí o tempo sob controle, eu abri o guarda-chuva, saiu a alça de baixo. Aí, ó, não está funcionando, ela me deu outro. Parece brincadeira, mas o outro não abria na parte de cima, né? Então, você paga R$15 num guarda-chuva, um guarda-chuva que, por acaso, entra no Brasil a 25 centavos. É um produto que entra no Brasil a 25 centavos, eu não sei como que chega a R$15 numa loja. Talvez por todo o custo que a gente já conhece, né, do nosso país. Mas o que isso tem a ver com tudo que eu vou dizer aqui? Se nós tivéssemos possibilidade de inovar internamente a um custo baixo, esse tipo de situação não aconteceria. Ou, pelo menos, diminuiria muito esse tipo de situação em que a gente paga caro mesmo, né, a rigor, para quem não quer tomar chuva, R$15 está tudo bem, mas é muito caro, né? Se ele entra a 25 centavos no Brasil, é caro. E vocês normalmente já sabem de onde vem, né? Então, eu acho que combater esse tipo de coisa é só através do aumento da inovação tecnológica aqui no Brasil, né? Fazendo esse link curioso, né, Patrícia? Uhum. Eu começo a falar, então, da legislação. Preparei uma agenda rápida, objetiva, né, para que, eventualmente, a gente tenha tempo aqui para responder algumas perguntas também. O item 1, que está ali, importação estratégica do tema para o país, eu já comecei a abordar um pouco para os senhores, né? O que efetivamente essa lei importa e onde efetivamente ela pode melhorar nossa vida e nosso dia a dia. Vou abordar um pouco a Constituição Federal, porque a Lei de Inovação Tecnológica ela tem uma matriz constitucional. Eu acho que a doutora Ivete colocou muito bem, esse é um momento de aprendizado, né? Então, talvez não, e a minha opinião, eu acho que a gente tem que situar os senhores efetivamente de onde vem a legislação, né? Não é a esmo que os nossos queridos deputados criaram, elaboraram, não. Existe uma matriz constitucional em que define em que há necessidade de uma lei de inovação tecnológica aqui para o Brasil. Vou entrar especificamente na própria lei, e aí eu finalizo e nós vamos para algum debate. Antes de falar o item 1 aqui, ainda falando da importância estratégica do país, por muito tempo, a universidade, a empresa e o Estado tinham posições estanques, né? O governo voltado para criar políticas públicas, a empresa voltada para criar emprego, voltada a ter rentabilidade, dar lucro para os seus acionistas, dependendo da formação societária, e a universidade uma grande formadora de recursos humanos. O tempo foi passando e cada um desses entes começou a puxar aquela que era uma responsabilidade do outro. A universidade ela não é mais uma formadora só de recursos humanos. Hoje é muito comum que determinadas universidades comecem a criar tecnologia e licenciar essa tecnologia para o mercado. Okay? A empresa, por sua vez, ela não é só hoje, ela não busca só efetivamente lucro comprando de fora. Algumas empresas criam seu próprio departamento de ciência e tecnologia, diretoria voltada para a inovação. Okay?
E o governo, por sua vez, é esse o papel que nós esperamos dele, é um grande formador de políticas públicas, mas também que fomenta, que ajuda na inovação. E eu vou contar um pouquinho para os senhores aqui como que, efetivamente, uma coisa é teórica e outra coisa é a prática. Claro, a gente está vivendo um momento absolutamente delicado no país, mas que o primeiro passo é ter uma legislação que comporta tudo isso. Esse é o ponto. Existem sistemas nacionais de inovação que são absolutamente maduros, de países mais desenvolvidos. Eu trouxe o exemplo aqui dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão. O Brasil, o que aconteceu historicamente? A universidade olhava para um lado, o Ministério da Ciência e Tecnologia olhava para outro. Não havia aqui uma junção de segmentos no sentido de olhar para um lado só, de fazer a aproximação da universidade, do Estado e da empresa, como eu mostrei para os senhores agora há pouco, nessa hélice. Né? Isso daqui existe até uma teoria que foi discutida por Lloyd Leidensdorff, que essa se chama hélice tripla. Por quê? Porque quanto mais esses entes se aproximam, melhor para a inovação do país. Muito bem. Quase nenhum, muito pouco entrosamento, aproximação entre a universidade e a empresa. Isso é uma questão histórica aqui no Brasil. Isso acaba refletindo, as letras estão pequenininhas ali, mas depois eu acho que a gente vai disponibilizar, talvez, essa apresentação. Isso acaba refletindo no número de patentes que são depositadas, por exemplo, no USPTO, que é o órgão de patentes responsável por patentes nos Estados Unidos, o número de patentes de empresas brasileiras e de outras empresas que são depositadas nos Estados Unidos. Para os senhores terem uma ideia, só um exemplo aqui, comparando o Brasil, por exemplo, com a Alemanha. Entre 2010 e 2012, a média de patentes depositadas do Brasil foram 500 em um ano. A Alemanha foram 27 mil no mesmo período. Isso demonstra a diferença de como é a inovação, porque patente para inovação é um indicador relevante. Qual é a diferença entre o país, onde o Brasil está se comparado a outros players no mercado? O cenário negativo é óbvio. O Brasil hoje é um grande exportador de commodity, continua sendo um grande exportador de commodity. Agora, tecnologia em si, lembre-se do exemplo do guarda-chuva. Tecnologia em si a gente tem que trazer de fora. A gente tem que trazer de fora, por quê? Porque não tem tecnologia o suficiente aqui para a gente conseguir um equilíbrio com esses outros países. Colocando o ponto 2 aqui da apresentação, vamos direto agora para a Constituição Federal. Já falei o quanto, efetivamente, essa discussão é relevante para o nosso cenário aqui, para o nosso avanço científico e tecnológico. Constituição Federal, sempre quando eu falo nesse tema, aliás, eu queria muito agradecer a doutora Ivete, ela não está aqui mais, eu leciono na pós-graduação da ESA desde 2005. Eu acho que minha barba não era branca, eu acho que nem barba eu tinha, na verdade, nesse período. Então, eu queria... eu queria dar um abraço nela, mas... eu lecionei recentemente na pós-graduação de Propriedade Intelectual da ESA, e eu falei sobre esse tema também. E lá foi uma discussão muito interessante, por quê? Porque, afinal de contas, por que a gente traz a Constituição Federal para cá? Né? E por onde que se começa falando na Constituição Federal? Eu tenho uma mania de, especificamente, sempre começar falando do princípio da livre iniciativa dentro da Constituição. Por que o princípio da livre iniciativa? O princípio da livre iniciativa é básico para qualquer atividade econômica aqui no Brasil. Né? O legislador constituinte ele deixou claro que qualquer um de nós aqui que queira criar uma atividade nova e a lei especificamente não proíba, é livre para fazê-lo. Esse é um princípio básico dentro do meio empresarial. Da livre iniciativa decorre a livre concorrência. Só haverá livre iniciativa se houver uma possibilidade de que a concorrência seja justa, seja honesta, seja equilibrada. Esse princípio da livre concorrência, da liberdade de concorrência, ele é absoluto? Não.
Não existe princípio absoluto dentro da Constituição Federal. Aí tem, obviamente, aquela discussão dos princípios do direitos e garantias individuais, mas, especificamente, alguns princípios, eles têm que sempre ser sopesados, a interpretação tem que ser sempre harmônica com outros princípios dentro da Constituição. Por que eu estou falando isso? A liberdade de concorrência, ela é vital, ela decorre da livre iniciativa, mas ela não é absoluta, por quê? Eu trouxe 2 exemplos aqui de alguns limites que são impostos pela própria Constituição, que é do artigo 5º, 29, e do artigo 218, que nós vamos explorar um pouco mais. O quebra-cabeça vai se juntar já, tá bom? Por que eu mencionei o artigo 5º, 29? O legislador disse o seguinte: existe liberdade de concorrência no mercado. Perfeito. Só que esse mesmo legislador disse o seguinte: eu interfiro na liberdade de concorrência para conceder um privilégio temporário ao inventor. Isso, de certa forma, é o legislador colocando o dedo na liberdade maior de concorrência, dizendo o seguinte: a liberdade de concorrência prevalece, mas existem exceções, e essa é uma delas. Ou seja, o legislador, ele entendeu que, ainda que exista a livre iniciativa e a liberdade de concorrência, para um estímulo à inovação, através desse artigo 5º, 29, o legislador disse que o inventor tem direito a explorar aquela tecnologia que ele inventou, aquele seu invento, durante um período. Então, ele desequilibra, entre aspas mesmo, a liberdade de concorrência para oferecer um incentivo à inovação para aquele que inventou. Me fiz claro? Muito bem. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, está aqui, no artigo 218. O artigo 218 é a matriz constitucional da lei que nós vamos discutir, e eu vou mostrar um pouco o que é o título, inclusive, dessa apresentação, que as recentes alterações que ela experimentou. Muito bem. Esse artigo 218 é o segundo exemplo que eu trago para os senhores, onde o legislador também, mantendo como regra geral a liberdade de concorrência, a livre iniciativa, ele disse: olha, eu também acho que, para aumentar o grau de inovação, eu tenho que colocar o meu dedo aqui também e incentivar a inovação de alguma maneira. Melhor explicando, quando o legislador se propõe, quando o legislador determina que a inovação deve ser incentivada através desse dispositivo, olha lá, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa. Ele não consegue, desculpem, ele não consegue incentivar um único segmento, então, a rigor, desequilibra aquele princípio geral da livre concorrência. Por que eu coloquei aqui os 2 aspectos, tanto da propriedade industrial, que tem a matriz no 5º, 29, como 218? O legislador entende que não é o suficiente, como incentivo à inovação, conceder um privilégio temporário para o inventor. Ele entende que é necessário mais. Além de eu conceder o privilégio temporário, eu tenho que criar meios de incentivo. Correto? Então, temos desses 2 aspectos constitucionais, de certa forma, minimizando aquele aspecto maior. Pô, você está cruel, hein? É mesmo? 10? Vamos acelerar isso aqui. Além do artigo 218, esse artigo 209, ele deixa claro que o mercado será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. Olha ela. Muito bem. Indo para a lei, sob pressão aqui da minha colega Patrícia. Uma lei curta, com 7 capítulos,
uma lei extremamente relevante. O que eu costumo dizer em relação a quem quer iniciar um estudo sobre esse tema? Essa é uma lei multidisciplinar. É uma lei que tem um caráter de direito administrativo, porque ela trata da relação entre universidade pública e empresa, além da universidade privada também, mas trata especificamente de universidade pública, de ICTs, que eu vou já passar para os senhores qual é o conceito. E tem um caráter de direito administrativo, ela trata de patentes, ou seja, trata de propriedade intelectual, trata de propriedade industrial, ela trata de contratos, tem aspectos de direito civil. Então, é uma lei multidisciplinar que não adianta quem efetivamente quiser iniciar o estudo. Eu tenho muitos colegas da área de propriedade industrial que me falam, pô, isso é uma loucura, para estudar uma legislação como essa tem que aprender fundamentos do direito administrativo, etc. Tem. Por quê? Porque é efetivamente uma lei multidisciplinar. Logo no artigo 1º dela, ela já diz a que veio. Ela define como matriz constitucional 218 e 219, e ela diz que essa lei especificamente é voltada para o incentivo à inovação tecnológica. Correto? O artigo 2º traz diversas definições, não temos tempo hábil aqui, infelizmente, para discutir cada um deles. Exemplificativamente, ICT, qual é o conceito de ICT, qual é o conceito de NIT, qual é o conceito de inovação para essa legislação, qual é o conceito de inventor independente. Ela traz a possibilidade de criação de parques tecnológicos, polos tecnológicos. E isso tem acontecido muito nessa aproximação entre as universidades. Existe parque tecnológico hoje aqui na Unicamp, na Federal de Minas, né, em Viçosa. Existem diversos espaços que já estão voltados para a inovação tecnológica. O que é um parque tecnológico, rapidamente, resumidamente falando? É a aproximação em que a prefeitura, o Estado, cede aquele terreno para que venham as empresas, para que venham as indústrias, para que venha a universidade, todos fiquem no mesmo espaço, para que haja incubadoras também. Para a criação, uma incubadora é um espaço dentro de uma universidade em que se gera a possibilidade de criação de novas empresas. Então, todos esses conceitos são tratados aqui nessa legislação. Conceito de inovação para legislação é a introdução de novidade e aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social. Essa foi uma das modificações que a lei, a rigor, ela nasceu em 2004, a 10973 de 2004, e ela foi alterada pela lei 13243 de 2016. Por isso que são recentes as modificações. E essa foi uma das primeiras e relevantes modificações. O legislador entendeu que o conceito de inovação aqui não basta que haja uma introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo. Tem que ter aspecto voltado para o ambiente social também. O conceito de ICT, talvez seja melhor até exemplificar. Sei que está pequenininho aqui para quem está no fundo, mas eu tenho exemplos aqui. O que é uma ICT? Uma Unesp, uma USP, uma Unicamp, né? Um Itaú, um IPT, a FEI, a própria Embrapa. Esses são ICTs de acordo com essa lei. Então, o que procura essa lei? Criar a possibilidade e empoderar, na verdade, esses administradores públicos no sentido de criar a possibilidade de que eles façam contratos com entes privados. Ok? Dentro de cada ICT é criado um NIT, que é um Núcleo de Inovação Tecnológica, que, em última análise, é um órgão responsável, um departamento responsável para fazer transferência de tecnologia, para gerir a propriedade industrial dentro de cada ICT. O artigo 3º da lei, ele demonstra de uma forma muito abrangente quais são as possibilidades dessa legislação. Quais são?
empoderamento da União, dos Estados, Distrito Federal, os municípios e suas agências de fomento, que, na verdade, está aí, poderão, é uma faculdade dos entes, criar projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs, entidades privadas. É aquilo que eu disse para os senhores agora há pouco, é aquela aproximação que falta, que sempre faltou na história aqui do país, entre a universidade pública e agora privada também, com a indústria. A possibilidade da indústria, a indústria vai ganhar e vai aumentar, vai acelerar a sua inovação. São alguns tipos de contrato. Eu elegi alguns aqui, dentro do pouco tempo que me resta, para que eu acho que vai dar tempo, para que a gente pelo menos tenha um bom overview, uma boa pincelada aqui de quais são os contratos que são previstos nessa legislação. O artigo 4º, ele prevê a possibilidade das ICTs, vamos pensar sempre numa situação prática, a Unicamp ou a USP, por sua vez, querem compartilhar os seus laboratórios de pesquisa com determinadas indústrias. Qual é a maneira de fazer isso? O legislador deixou claro aqui através desse artigo 4º. O compartilhamento, disse o legislador, ele é voltado especificamente para atividades voltadas para incubação. O compartilhamento, que é o inciso 1º. Já a permissão de uso é a possibilidade que essas ICTs, que o legislador dá a essas ICTs de autorizar o uso dos seus laboratórios para determinadas indústrias que tenham interesse. Ok? Muito comum que às 6 da tarde, em qualquer desses laboratórios de química, física, biologia, apaguem a luz e acabou. Imaginem qual é a enorme possibilidade, se a lei realmente começar a acelerar, das indústrias começarem a usar num horário, e isso diz aqui o legislador, num horário que não atrapalhe, né, que não interfira diretamente na atividade fim da universidade. Então, nós temos uma enorme possibilidade aqui de que haja um avanço científico e tecnológico nesses intervalos em que esses laboratórios não são utilizados. Esse último item, o terceiro do artigo 4º, é uma novidade que trouxe o legislador através da 13243, que é a possibilidade de permissão de uso do capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que eu posso entender aqui, e isso há um debate enorme hoje na doutrina, é de que a ICT pode fornecer know-how através de mão de obra para as indústrias. Isso ainda não é pacífico, porque tem todo um cargo, tem todo um grau de administração pública voltada para isso, que sabemos nós, são leis absolutamente que engessam, né, a possibilidade de um servidor público sair e trabalhar para uma empresa, para um projeto e voltar para ela. Isso é absolutamente complexo. Não é pacífico esse entendimento, mas já há legislação tratando. Só um último e rápido detalhe desse artigo 4º ainda. O parágrafo único diz o seguinte: compartilhamento e a permissão, que eu falei para os senhores agora, pode ser feita, não há necessidade que haja de licitação para isso, né? Mas tem que haver aqui o respeito ao princípio da isonomia. Ou seja, as ICTs, através dos seus NITs, elas têm que publicar qual seria o horário disponível dos seus laboratórios para que essa possibilidade de uso da indústria ou da empresa acontecesse. Rapidamente, falando sobre o artigo 6º, pulei o 5º de forma proposital, não temos tempo, mas vou eleger aqui alguns que eu acho que não pode deixar passar. O artigo 6º é a possibilidade, dentro dessa legislação, de transferência de tecnologia, de uma tecnologia que é de prateleira da ICT. Essa tecnologia pode ser um know-how ou pode ser uma patente que eventualmente seja depositada ou concedida para a ICT. Então, esse artigo 6º, ele traz
essa possibilidade específica de que haja esse licenciamento. Se o licenciamento for sem exclusividade para o mercado, não há necessidade de criar um processo de divulgação dessa tecnologia. Agora, se essa tecnologia for licenciada com exclusividade, ela tem que ser divulgada previamente pela ICT para cumprir os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, principalmente da isonomia e de publicidade. O artigo 8º é a possibilidade da ICT prestar serviços. Vamos lá, o que eu falei até agora? O 4º, compartilhamento e permissão de uso de laboratório. O 6º, transferência de tecnologia da ICT. O 8º é a possibilidade de prestação de serviços. E o 9º é a possibilidade de um acordo de parceria em que a indústria e a ICT iniciem juntos um processo, né, que eventualmente pode culminar num depósito de uma patente, pode culminar no nascimento de uma propriedade industrial. Ok? Qual é a grande novidade desse dispositivo? O legislador disse, essa propriedade industrial que nasce, que a rigor pertencem aos dois, pode ser cedida da ICT para o ente privado. Isso é um dos temas mais controversos que existem. Isso aqui é cessão de bem público. Por isso, existe uma enorme discussão de como isso vai ser implementado. Último, e já explodindo no tempo aqui, é importante mencionar que existe esse artigo 12 aqui, que determina que todo pesquisador público que fizer parceria, que ajudar eventualmente no compartilhamento, na permissão de uso, na prestação de serviços, ele está obrigado a manter absoluto sigilo sobre tudo que for discutido ali, naquela relação. Concluindo, o que eu tentei trazer aqui para os senhores? O Sistema Nacional de Inovação está defasado, infelizmente, temos muito que correr atrás ainda de outros países, que já têm o sistema mais avançado. Essa lei, ela pode sim ser um instrumento de aproximação entre esses entes. Por que isso não aconteceu de 2004 para cá? Porque quem tentou trabalhar com essa legislação encontrou diversos pontos nela que eram absolutamente engessados, então essas modificações que vieram através da 13243 são benéficas. Vamos ver se agora existe um avanço aqui. O Vitor Hugo, inclusive, mencionou isso agora há pouco. Por que a coisa não está funcionando? Porque a lei nasceu, mas não nasceu exatamente como poderia nascer para que ela se tornasse mais amigável. Os NITs têm que ser reconhecidos, isso eu não mencionei aqui para vocês, para os senhores, mas os NITs, vamos lá, lembrando, tem os ICTs e tem os NITs que são os gestores de propriedade industrial de cada instituto. Eles têm ainda toda uma missão de reconhecimento dentro das universidades, né? Porque a lei impôs, o problema é que isso é histórico e determinados departamentos ainda não legitimam o NIT como devem legitimar. Isso é algo que tem que avançar também para que haja maior interação. E, finalmente, o sigilo é fundamental para a proteção do investimento, óbvio, no setor produtivo, porque se não houver sigilo, a empresa não vai ter interesse em fazer essa aproximação. Sorry pelo estouro do tempo. Muito obrigado, senhores.